Boa noite a todos. Vamos começar a palestra sobre áreas de pesquisa fora do país, com a doutora Stephanie França. Ela possui graduação em Biomedicina pela FUMEC, ela tem um mestrado em Neurociência e doutorado em Bioquímica e Imunologia pela Universidade UFMG. Ela tem um doutorado em Londres, que ela fez o estágio, e ela também tem o pós-doutorado em laboratório de imunoquímica de proteínas na Universidade Federal também. Hoje ela está na Universidade de Medicina Albert Einstein, em Nova York. Stephanie? Olá, pessoal. É um prazer poder falar um pouquinho da minha história para vocês. Queria agradecer o convite. A Stephanie sabe o tanto que eu adoro falar sobre o que eu já vivi até aqui, porque assim, eu acho que é válido, né? Porque a gente às vezes fica pensando que não tem luz no fim do túnel, mas existe uma luzinha lá. Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês e vocês me falam se vocês conseguem ver, tá? Deixa eu colocar em modo apresentação. Conseguem ver? Sim. Ok. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a minha história com a biomedicina. Um pouquinho resumido, porque a gente não tem muito tempo, mas eu acho que vocês vão conseguir ter uma ideia do que foi minha trajetória até aqui. Eu falo que é a biomedicina das análises clínicas, a pesquisa científica, porque eu consegui passar por um pouquinho de cada área. Só para a gente entender assim, um pouco de como tudo começou, a gente sabe que a biomedicina ela tem uma série de sub-áreas, né? Análises clínicas, eu acho que hoje não é tão, mas não é a mais comum, mas antigamente era. Reprodução humana, citologia oncótica, tem a pesquisa, tem a estética, que hoje é o auge, mas na minha época isso era um pouquinho diferente. Quando a gente dizia, mas eu faço biomedicina, lembrando que isso é mais ou menos uns 15 anos atrás. Mas o que o biomédico faz? Era a primeira pergunta que eu recebi. O que o biomédico faz? Você é médica? Qual que é a diferença entre biomédico e médico? Ah, já sei, biomédico é um médico que analisa cocô. Era o que eu sempre escutava. Então, qual que era o meu papel? Eu falava assim, não, peraí, biomédico não faz isso não. Eu tinha que defender. O que um biomédico fazia? Eu tinha que educar as pessoas para elas entenderem qual que era a área de atuação do biomédico, que naquela época, há 15 anos atrás, era basicamente relacionada a análises clínicas, análises bromatológicas, genética, reprodução humana e pesquisa. Nada além disso. Aí vocês me perguntam, como que tudo começou? Como que eu fui parar lá na biomedicina, né? Então, a minha graduação foi na Universidade FUMEC, em Belo Horizonte. Foram 4 anos de graduação. Nesses 4 anos, eu me envolvi muito com projeto de extensão, com estágios curriculares, estágios extracurriculares. Eu me envolvi bastante com o curso. Mas quando chegou no final, eu senti que eu ainda precisava aprofundar um pouquinho mais. E naquela época, a minha vou dizer, o meu sonho era trabalhar com análises clínicas, que era a área mais comum da biomedicina. Então, eu terminei a minha graduação em 4 anos, e aí eu fiquei sabendo de um curso de especialização em análises clínicas e moleculares que era oferecido por uma faculdade, na verdade, por uma instituição em São José do Rio Preto, em São Paulo, que é chamado de Academia de Ciência e Tecnologia. E aí esse curso de especialização, ele era focado principalmente em hematologia, então na interpretação do hemograma, era muito focado nas doenças hematológicas e também abordava os métodos usados em análises clínicas. Esse curso de especialização, ele teve uma duração de 14 meses. E eu ia para São Paulo para o curso um final de semana por mês. Então, eu tinha que viajar um final de semana por mês, ficava lá sábado, domingo e voltava para Belo Horizonte. Quando eu terminei de fazer essa especialização em análises clínicas e moleculares, eu consegui um emprego, tão sonhado primeiro emprego, na Santa Casa de Belo Horizonte,
que, para quem não conhece, é um hospital enorme, é um dos maiores hospitais de Belo Horizonte. E dentro do hospital tinha um laboratório de análises clínicas chamado LabClean. Quando eu fui contratada, o regime de trabalho era 12 por 36, o que significa que você folga 2 dias e trabalha 1 dia. Aí todo mundo fala: "Nossa, que emprego perfeito, né?". Só que não. Por quê? Esse regime de trabalho 12 por 36, que é conhecido como plantão, era noturno. Então, eu entrava na Santa Casa às 7 horas da noite e saía às 7 horas da manhã. Saía às 7 horas da manhã. E aí, durante esse turno, a gente fazia exame de rotina do hospital, emergência, exames de CTI, exames de UTI, e eu fui contratada primeiro para trabalhar na triagem, que é quando você recebe todo o material do hospital e distribui para os diferentes setores. Mas o que, que acontecia? Durante a madrugada, a gente tem turnos de descanso. E aí, nesses turnos de descanso, a gente cobria esses turnos. Então, por exemplo, eu estava na triagem, mas aí a pessoa da hematologia tinha 1 hora de descanso. Então, eu cobria essa pessoa, então eu ia para a hematologia. Aí depois a pessoa da bioquímica tinha descanso, então eu ia para a bioquímica. Então, acabou que eu consegui trabalhar em todos os setores do laboratório de análises clínicas. E aí eu fiquei lá por 10 meses. E eu descobri que, na verdade, o que eu mais queria fazer na vida, que era trabalhar com análises clínicas, não era o que eu mais gostava de fazer. Eu descobri que não era isso que eu gostava. E eu fiquei com aquela sementinha na cabeça. Eu falei: "Ai, mas será que eu vou para pesquisa?". E eu sempre pesquisava sobre pesquisa, como que era. E aí um dia uma amiga minha falou assim: "Stephanie, eu sei o quanto que você tem interesse na pesquisa, eu fiquei sabendo de um laboratório na UFMG que está contratando, por que que você não vai lá?". Aí eu falei: "Você quer saber? Eu vou, o não eu já tenho". E aí foi então que eu descobri esse mundo da pesquisa, que para mim era um mundo muito menor do que realmente é. E aí, só para vocês entenderem um pouquinho, como que é a pesquisa no Brasil, né? De onde vem o dinheiro da pesquisa? Basicamente, a pesquisa no Brasil ela é financiada por 2 agências de fomento. A gente fala agência de fomento, são as instituições que financiam as pesquisas no Brasil, que são o CNPq e a CAPES. Existem outras agências? Existem. Além das agências federais, que são essas 2 que eu estou dizendo para vocês, também existe as agências estaduais, que em Minas Gerais é a FAPEMIG, que em São Paulo é a FAPESP, e por aí vai. Então, para vocês terem uma ideia, existem diferentes modalidades, né? Então, você fala assim: "Ah, eu quero trabalhar com pesquisa. Eu recebo para trabalhar?". Sim, você recebe. A graduação, quando você está na graduação, você pode ter uma bolsa de iniciação científica, que ela tem duração de 12 meses e pode ser renovável, e o valor é de R$ 400. Quando você termina a sua graduação, você não pode ter mais essa bolsa de iniciação científica. E aí você vai optar. Se você quer fazer mestrado? Sim. Você vai fazer um processo seletivo para entrar no mestrado e ganhar uma bolsa de mestrado. Essa bolsa ela tem duração de 24 meses, que são 2 anos, que é o limite que você tem para defender o seu mestrado. E ela tem valor de R$ 1.500. Terminando o mestrado, se você quiser fazer doutorado, você pode fazer. E aí, a duração dessa bolsa de doutorado é de 48 meses, que são 4 anos, que é o limite que você tem para terminar o seu doutorado, e o valor é de R$ 2.200. Todas essas bolsas, elas têm um regime de dedicação exclusiva, que quer dizer que você trabalha 40 horas semanais. Claro que se você tiver na iniciação científica, não tem como você trabalhar 40 horas semanais. E aí, para a iniciação científica, esse regime, essa dedicação é um pouquinho diferente, tá? Normalmente, as pesquisas, elas são desenvolvidas em universidades públicas, mas existem exceções. Existem faculdades particulares que também fazem pesquisa. Existem empresas que também têm a parte da pesquisa, tá? Mas, basicamente, esse universo da pesquisa no Brasil, ele acontece dentro das universidades públicas. Então tá, cheguei lá na UFMG, consegui uma vaga, e meu chefe falou assim: "Olha, então
você tem 4 meses para estudar para o processo seletivo do mestrado. E aí, estudei durante esses 4 meses, consegui entrar. O meu mestrado e o doutorado foram feitos no Laboratório de Imunoquímica de Proteínas, que fica no Instituto de Ciências Biológicas, dentro da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, para quem não conhece, esse é o campus da UFMG, é um campus lindo, é enorme, e lá dentro existem diferentes institutos, né? Tem o Instituto de Exatas, tem o de Humanas, tem o de Biológicas, e o laboratório que eu estava era dentro do Instituto de Ciências Biológicas, e esse era o nome do laboratório. Eu fiquei 1 ano e meio no mestrado e depois 4 anos no doutorado, total 5 anos e meio. Durante o meu mestrado e meu doutorado, eu trabalhei com venenos animais. Deixa eu só colocar o pointer aqui. Eu trabalhei com venenos animais, venenos de aranha, veneno de escorpião e veneno de serpente. Aí vocês me perguntam, não, Deus me livre. Então quer dizer que tinha cobra no seu laboratório? Não, porque se tivesse, certamente eu não teria entrado lá, porque eu tenho pavor de cobra. Tem aranha? Tem aranha. Tem escorpião? Tem escorpião. Mas o veneno de serpente, a gente já recebia ele extraído no tubo. O de aranha, a gente também já recebia ele no tubinho, e de escorpião a gente tinha que extrair. E qual que era o objetivo dessa pesquisa? O objetivo da pesquisa era testar o quão tóxico esses venenos eram. E como que a gente testa isso? Usando animais experimentais, mais comumente camundongos e coelhos. Então você injetava veneno no camundongo e em coelho? Sim, porque são os modelos que a gente tem para estudar esses venenos. Então, basicamente, só para dar uma ideia geral do que eu fazia lá, trabalhar com venenos animais significa que você vai receber em um Eppendorf, que a gente chama, ou em um tubo de ensaio, os venenos, e aí, a partir disso, você vai fazer diferentes testes. Ok, quais venenos? A gente tinha no laboratório veneno de cascavel, de jararaca, de coral, de surucucu. Em relação à aranha, de viúva negra, de aranha marrom. De escorpião, a gente tinha no laboratório o escorpião marrom e recebia também a amostra de escorpião majoritariamente presente na região da Bahia. Mas o que é um veneno? O que você faz com o veneno? Você recebeu lá o tubo, o que você faz? Para a gente ter uma noção maior, quando a gente fala o veneno é tóxico, isso quer dizer que o veneno ele tem toxina. E o veneno ele não tem uma toxina só, ele tem uma mistura de toxinas, e essas toxinas elas vão ter diferentes ações no corpo humano. Mas como que a gente sabe que elas têm ação no corpo humano? Porque existem relatos na literatura científica de pessoas que foram picadas por esses animais e tiveram sintomas específicos, certo? Mas, para a gente estudar isso, a gente precisa usar animais. Se a gente quer observar aquele sintoma, a gente precisa injetar o veneno no animal. Mas a gente tem que pensar que esse veneno, ele não é usado só para estudo, né? O animal, ele usa aquilo para se defender. Além disso, esse veneno não é só utilizado para estudo em animais. Por exemplo, eu injeto veneno no camundongo, né, no ratinho, para saber qual é o efeito. Não, esse veneno ele também é utilizado para fazer a produção do antídoto, do antiveneno. O que é isso? É quando você, por exemplo, tem uma picada, você vai correndo para o pronto-socorro, eles vão injetar o antídoto em você. Para quê? Para neutralizar a ação daquele veneno. O que quer dizer neutralizar? Para impedir que o veneno exerça sua ação. Então, o veneno desses animais também é utilizado para fazer o antídoto. Tá bom. Então, vamos supor que eu quero testar a toxicidade desse veneno e eu quero produzir um antídoto. Como que isso acontece? Primeiro, se você quer testar o quanto esse veneno é tóxico, você precisa injetar ele em um animal, né? Normalmente num camundongo e no coelho, certo?
Se você quer produzir um antídoto, você precisa injetar esse veneno no cavalo. O cavalo ele vai produzir anticorpos contra o veneno e esses anticorpos vão ser utilizados para a formulação do antídoto. Só que o que tem acontecido nos últimos anos? Tem acontecido um movimento para que o uso de animais, para que seja evitado o uso de animais experimentais. Por quê? Porque esses testes, eles causam sofrimento nos animais. Eles são necessários, mas eles causam sofrimento. E a gente escutou muito há um tempo atrás sobre o teste de cosméticos em animais, principalmente em cachorros. E por trás disso tem todo um movimento para que esse tipo de experimento seja reduzido. Então, esse movimento ele é conhecido como a regra dos 3 R's, que é reduzir, refinar e substituir, porque aqui a gente está falando do português. Mas em inglês são 3 R's. Então, qual que seria a alternativa para a gente reduzir o número de animais que são utilizados na pesquisa? Seria testar, por exemplo, o veneno em células cultivadas em laboratório. Porque desse modo a gente não precisaria do animal, a gente não precisaria do camundongo, a gente não precisaria do coelho, a gente não precisaria do cavalo, a gente poderia testar tudo isso em células que são cultivadas em laboratório. E isso é perfeito. Mas como que isso funcionaria? O que significa uma cultura de células dentro do laboratório? Significa que essas células que estão no laboratório, elas foram primeiro isoladas de humano. Pode ser de outro animal, pode ser de camundongo, pode ser de coelho, pode ser de cachorro, pode ser de macaco. Mas essas células foram extraídas de um organismo vivo, o que não é difícil de ser feito, e foram colocadas para crescer dentro de um ambiente de laboratório. E a única coisa que a gente precisa fazer para essas células, para elas se comportarem da mesma forma que elas se comportam no nosso corpo, é oferecer temperatura, 37 graus, uma quantidade de oxigênio e CO2, da mesma forma que a gente precisa para a nossa sobrevivência, e nutrientes. E para a gente conseguir isso tudo, por exemplo, para a gente conseguir esses nutrientes, a gente fala que a gente alimenta as células com um meio de cultura. Esse meio de cultura, ele contém água, ele contém uma fonte de energia, ele contém aminoácidos, ele contém vitaminas, ele contém sais, da mesma forma que a gente precisa de tudo isso para manter o nosso corpo, certo? Mas a gente criou um meio de cultura para a gente manter essas células dentro do laboratório. Então, o que a gente faz? Depois de que a gente recebe essas células, a gente vai colocar elas para crescer dentro de garrafas, dentro de placas, no laboratório. Eu preciso de animais nesse momento? Não, eu não preciso. Então, aqui, nessas células, isso aqui é uma foto real de uma célula crescendo em laboratório. Dessa forma, a gente consegue, por exemplo, testar o veneno e saber se esse veneno é tóxico ou não. Quando a gente faz esse experimento em células no laboratório, a gente chama de técnica in vitro, quer dizer que é fora do corpo humano. Mas se a gente utiliza um organismo, não precisa ser humano, pode ser um camundongo, e a gente injeta veneno no camundongo, isso é in vivo, porque está relacionado a um ser vivo. Mas se é no laboratório, a gente chama de in vitro. E aí, meu chefe falou assim, Stephanie, existe uma oportunidade para você ir para fora do país para poder aprender melhor essa técnica de cultura de células no laboratório. E essa oportunidade é no Imperial College em Londres, que ele já tinha ido para lá. Ele falou: "Você quer ir?" Eu falei: "Claro, claro que eu quero ir, né? É uma super oportunidade, eu vou ter uma experiência fora do país, eu vou aprender uma nova técnica, eu acho que tem tudo para dar certo." Só que tem um detalhe, e que eu vou falar isso agora e depois eu conto para vocês depois. Eu estava noiva. Era para eu estar casando. Enfim,
Aceitei esse desafio de ir para o Imperial College, em Londres. Eu já estava no final do meu doutorado e a proposta era que eu ficasse 12 meses lá, para poder aprender como fazer essa cultura de células em laboratório e para testar o veneno que eu já estudava nessas células. Então, aqui é uma foto da fachada do prédio lá em Londres, e aqui dentro, e aqui essas duas outras fotos dentro do prédio. Então, aqui no meio os escritórios e ao redor os laboratórios. Então, aqui embaixo os escritórios e ao redor os laboratórios. Era uma super estrutura que eu nunca tinha visto nada igual. E aí fui para Londres. E aí lá em Londres, a minha chefe falou assim, Stephanie, a gente sabe que quando uma pessoa é picada por uma cobra, por exemplo, ela vai injetar o seu veneno e esse veneno ele pode causar uma reação na pele da pessoa, né? A gente bem sabe disso, existem fotos chocantes. Então, eu acho que seria bom se a gente pudesse estudar células da pele, já que o veneno, quando inoculado, que a gente fala, ele afeta as células da pele. E aí a gente fez uma pesquisa e viu que as células da pele que poderiam ser afetadas eram os queratinócitos. Então, o que a gente fez? A gente colocou os queratinócitos em cultura, né? Então, os queratinócitos foram isolados da pele de um paciente, e aí a gente colocou esses queratinócitos em cultura, e depois que os queratinócitos estavam em cultura, o que a gente fez? Tratou as células com veneno, a gente injetou veneno nas células. O que a gente queria saber nesse momento? Se o veneno ia interferir na sobrevivência das células. Então, quando a gente fala aqui de viabilidade celular, a gente está falando de quanto a célula sobrevive, quanto ela fica viável. Então, a gente vê, e aqui são diferentes concentrações do veneno. Então, a gente vê que quando a gente coloca muito veneno, a célula morre. E quando a gente coloca pouco veneno, a célula sobrevive. O que quer dizer que, dependendo da quantidade de veneno que é injetado, ele pode matar as células da pele. Mas é o suficiente saber isso? Não, a gente queria ver a célula morrendo. Então, o que a gente fez? Injetou veneno na célula e foi observar pelo microscópio se as células estavam morrendo ou não. Então, a gente viu que quando a gente injetava pouco veneno, da mesma forma aqui do gráfico, a célula continuava normal. Essa aqui é uma célula sem veneno. Quando a gente injetava pouco veneno, a célula continuava normal. Mas à medida que a gente injetava mais veneno, a célula começava a morrer. E ela começava a morrer, ela encolhia toda. Tá vendo que a célula aqui está bem distribuída. Ela encolhia toda até que a gente não visse mais as células separadinhas. O que quer dizer que o veneno era capaz, sim, de matar as células da pele. Mas aí a gente falou assim, tá, o veneno mata as células da pele, mas será que a comunicação que as células têm, ela também vai ser afetada? E isso que eu acredito que vocês já viram em algum momento, que a comunicação entre as células, a gente consegue estudar. Existem duas proteínas que chamam actina e caderina, que mantêm as células unidas. Então, a gente falou, vamos ver se o veneno também afeta essas estruturas, se o veneno é capaz de separar essas células. Então, aqui, no 0, quer dizer que a célula não recebeu o tratamento. E a gente vê que as células estão todas unidas, estão todas juntinhas. À medida que a gente coloca veneno e deixa as células com veneno por até 6 horas, a gente vê que as células da pele são completamente destruídas. Compara essa foto 0 com essa foto de 6 horas, depois de 6 horas com veneno. As células começam a se separar, o que quer dizer que a pele é completamente destruída se o veneno ficar lá por 6 horas. Mas a gente não queria só ver que estava destruído sim ou não, a gente queria ver esse momento de destruição. Então, a gente fez um vídeo das células. Então, aqui tem as células sem veneno,
E aqui tem as células com veneno. Vocês vão reparar, na hora que eu ligar o vídeo, que em algum momento essas células vão parar de se movimentar e vai começar a ter tipo bolha em volta das células. Vamos lá. Deixa eu só tirar aqui do laser. Então, aqui a célula ela está se movimentando, elas vão parar de se movimentar e a bolha vai ser formada aqui, ó. Ó, olha como é que ela está encolhendo. Olha as bolhas. Conseguem ver as bolhas? O que quer dizer que a célula morre, mas ela não só morre, acontecem alguns fenômenos que são conhecidos como apoptose, que é a morte celular por apoptose, que quer dizer que a célula vai morrer, o núcleo, vou passar de novo, o núcleo das células, ele vai comprimir, vão ser criadas bolhas em volta das células. Então, é uma série de acontecimentos até que a célula realmente morra. O que quer dizer que, se você for picado por uma cobra venenosa, ela vai destruir a pele da sua as células da sua pele. Eu queria mostrar mais uma coisinha para vocês. Deixa eu começar o vídeo aqui de novo. Eu quero aqui nessa... Ups. Ok. Nessas duas células verdinhas aqui, são células sem veneno. A gente vê que a célula está normal porque essa célula aqui ela vai se dividir. E a divisão só acontece quando a célula está saudável. Uma célula vai virar duas. Reparem para vocês verem. O que é lindo. Então, a gente conseguiu filmar as células morrendo com veneno, mas as células saudáveis se dividindo, o que mostra que elas estão bem. Vamos continuar. Então, eu finalizei esses experimentos que foram descobertas maravilhosas que ainda não haviam sido descritas. A gente publicou um artigo científico relacionado a esse trabalho. Voltei para o Brasil em 2016, defendi o meu doutorado. Mas e depois do doutorado, o que você faz? E aí eu resolvi fazer o pós-doutorado. O pós-doutorado ele é um pouco diferente do mestrado e doutorado. O mestrado você tem 2 anos para defender, para terminar. O doutorado você tem 4 anos para terminar, mas o pós-doutorado ele não tem um tempo definido para acabar, porque o pós-doutorado é como se fosse um tempo para você melhorar o seu currículo para poder ter um cargo numa universidade federal, uma universidade particular. Então, o que aconteceu? Eu comecei o pós-doutorado no mesmo laboratório, na UFMG, dando prosseguimento ao trabalho que eu já havia desenvolvido no doutorado. E no meio do caminho, eu falei assim, eu estou feliz no pós-doutorado, né? Muito legal, mas eu acho que falta a experiência de poder dar aula. Como é dar aula? E aí eu consegui uma vaga nesse meio tempo, ainda fazendo pós-doutorado, eu consegui uma vaga de docente, né, de professor, na UNA em Belo Horizonte. Deixa eu colocar o pointer aqui de novo. Na UNA em Belo Horizonte. E aí, lá na UNA, eu dava aula para diferentes cursos da área da saúde, biomedicina, medicina veterinária, fisioterapia, educação física, nutrição, e dava aula de bioquímica, imunologia, bioinformática e vigilância sanitária. Bioquímica e imunologia são as minhas áreas de formação mesmo, meu doutorado é em bioquímica e imunologia. Bioinformática, apesar de não ser a minha área de formação, eu trabalhei muito durante o mestrado e o doutorado com análises de bioinformática, e vigilância sanitária faz parte da minha formação como biomédica. Então, eu trabalhei durante 2 anos na UNA, e em paralelo eu também dava aula na Faculdade de Ciências Médicas, em Belo Horizonte, para o curso de medicina. E eu dava aula de microbiologia, que também faz parte da minha formação como biomédica
E foi uma área que eu tive muito contato na época que eu trabalhava no hospital, que era uma microbiologia mais clínica. Então, eu dava aula nas ciências médicas também. E eu dei aula nas ciências médicas por 1 ano e meio. E aí tudo mudou de novo. Tudo mudou. A minha vida virou de ponta cabeça de novo. Quem foi meu aluno sabe o quanto eu era apaixonada pelos meus alunos, quanto eu era apaixonada por dar aula, minha paixão, né, pela docência, pela pesquisa. E aí eu tive uma oportunidade que fez a minha vida mudar completamente, que é onde eu estou agora. Então, atualmente eu estou em Nova York, eu faço um pós-doutorado no Albert Einstein College of Medicine. Eu coloquei algumas fotos aqui para vocês, que eu acho muito engraçado tirar a mesma foto do mesmo lugar em estações diferentes, porque aqui as estações são muito bem divididas. Então, até pouco tempo atrás, o campus estava todo coberto de neve, porque a gente teve um inverno bem rigoroso. Está melhorando um pouquinho, mas teve um inverno bem rigoroso. E isso aqui foi no verão, porque aqui o verão também faz muito calor. Essa foto aqui foi no outono. No outono a gente consegue ver as árvores, né, as folhas das árvores de diferentes cores. São estações muito bem definidas. E agora a gente está terminando o inverno, vai entrar na primavera. E aí, eu vim parar aqui. Mas como, né? Eu vim parar aqui por causa da minha experiência com cultura de células in vitro, ou seja, a minha experiência, né, todo o trabalho que eu tinha desenvolvido até aqui com cultura de células em laboratório me trouxe para um pós-doutorado em Nova York. O meu chefe, ele estava abrindo um laboratório novo, né? Ele mudou para Nova York, ele conseguiu passar num concurso aqui, e o laboratório dele, ele estava construindo e contratando pessoas. O laboratório dele, que chama-se Dolly Lab, que é o sobrenome dele, que ficava dentro do departamento de bioquímica, trabalha com cromatina. O que é cromatina? Né, a gente voltando lá no inicinho da faculdade, a gente sabe que na dupla hélice de DNA, né, a gente tem se a gente destrinchar essa dupla hélice, a gente vai ver que o DNA ele é enrolado em proteínas que são chamadas histonas, e se a gente desenrolar isso ainda mais, a gente chega no cromossomo, né? Toda uma estrutura. Então, o foco desse laboratório aqui é o estudo da cromatina, que é formado por uma longa molécula de DNA associada às histonas. E o que ele queria ver? Ele queria saber como que essas histonas funcionam. Esse desenho aqui fui eu que fiz. Ele queria saber como que essas histonas funcionam, né? Qual que é o papel do DNA e qual que é o papel do DNA e dessas histonas? A gente sabe que em conjunto eles conseguem regular a expressão dos genes, né? Como que a gente expressa os genes depende dessa associação entre DNA e histona. Aí vocês me perguntam, mas desde quando você trabalha com DNA? Desde nunca, né? Eu nunca trabalhei com DNA antes, eu nunca tinha trabalhado com biologia molecular antes. Mas por que ele me contratou? Porque ele, apesar de eu trabalhar com veneno antes, ele precisava de uma pessoa que pudesse desenvolver e estabelecer no laboratório, né, um modelo de cultura de células tridimensional. O modelo que eu fazia até então era bidimensional, mas ele queria tridimensional. Por que tridimensional? Porque é assim que o nosso corpo funciona, né? As células do nosso corpo não estão em estado bidimensional. As células do nosso corpo, elas funcionam como um sistema tridimensional. Por exemplo, as células, por exemplo, que a gente pode extrair de um corpo, extrair dos tecidos de uma pessoa, por exemplo, elas vão crescer todas no mesmo sentido. Mas o corpo da gente é assim? Não. Para a gente formar o tecido do nosso corpo, a gente precisa que essas células formem uma estrutura tridimensional.
Mas será que é possível a gente estabelecer dentro de um laboratório uma conformação tridimensional, uma cultura tridimensional? Sim, é possível. Então, o que ele queria que fosse feito? Ele não queria trabalhar com essas células planas, igual eu mostrei para vocês que eu fazia antes. Ele queria trabalhar com esferoides. O que significa esferoide? Esferoide é como se fosse uma bola de célula, que é uma estrutura tridimensional, que é como a gente encontra no nosso corpo humano. E qual que é a vantagem? A vantagem é que se você cultiva células tridimensionais, como está mostrando aqui, ela pode crescer em todas as direções, da mesma forma que acontece no nosso corpo. No nosso corpo, as células não crescem só assim ou só assim. Elas crescem ocupando todo o espaço. E se as células crescem assim, como se fosse o nosso corpo humano, elas vão imitar as funções que o nosso corpo humano tem, certo? E elas vão poder fazer interações da mesma forma que funciona o nosso corpo humano. E essa era a minha missão aqui. Esse era o meu papel, desenvolver esferoide. Então, esse meu chefe comprou um sistema para crescer células tridimensionais e o meu papel aqui era fazer com que as células crescessem, porque ele não sabia como fazer. Então, esse aqui é um vídeo do sistema mostrando um tablet, o sistema é todo controlado usando um tablet e essa sou eu. No laboratório em Nova York, meu chefe me filmando, não porque eu quis, mas porque eu fui obrigada. E aí, para mostrar que as células crescem como esferoides, como se fossem pequenas bolas, da mesma forma que é no nosso corpo humano. O que eu fiz de diferente? A forma de crescer é diferente. E essas células, elas se comportam realmente como as células do nosso corpo humano. Então, eu preciso alimentar esses esferoides 3 vezes na semana, eu preciso trocar os nutrientes, dar mais nutrientes para eles. Dentro deste bioreator, que é como se fosse a casa dos esferoides, a gente pode crescer 100 esferoides. Eles crescem por mais de 100 dias, sendo que a cultura que eu fazia antes crescia por 5 dias. Esses crescem por 100 dias. E à medida que o tempo passa, eles também vão aumentando de tamanho. Então, aqui, esse tubo, o branquinho aqui, são os esferoides. E aqui é como se fosse uma linha do tempo para mostrar para vocês como que acontece. Eu começo a crescer as células como eu crescia antigamente, depois eu uso equipamentos especiais para poder formar os esferoides. Aqui são os esferoides no primeiro dia, bem pequenininhos, e depois de 20 dias eles já têm toda a estrutura formada e já estão bem grandinhos e já se assemelham muito aos tecidos que a gente tem no corpo humano. Aqui eu coloquei mais fotos, isso aqui é uma foto de microscópio, mostrando o tamanho dos nossos esferoides. E acreditem ou não, esses esferoides, eles possuem as mesmas funções que células que estão dentro do nosso corpo. Porque eles crescem de uma forma similar às células que a gente tem no nosso corpo. Aí vocês pensam, nossa, que maravilhoso, né, professora? Que foto bonita. Só que na ciência as coisas dão errado. Então, antes de eu ter, deixa eu pôr o laser, antes de ter essas fotos bonitas, né, dos meus esferoides, eu falhei muito, né? Deu errado várias vezes. E se a formação tem esse formato, as células não sobrevivem por mais de 7 dias. Então, ela precisa ter esse exato formato para poder crescer por, vamos dizer, 100 dias. Tá, uma vez então que eu tenho os esferoides, o que eu faço com eles, né? Ah, tá, cresci os esferoides, tenho mais de 100 esferoides para poder testar. Eu testo como? Eu não falei para vocês que eles se comportam da mesma forma que as células do nosso corpo se comportam? Então pensa, a gente não vive falando sobre radiação, os danos da radiação no nosso corpo?
a gente pode tratar os esferoides com radiação e ver como que eles se comportam. Eu posso tratar os esferoides com diferentes drogas para ver como eles vão reagir. Eu posso tratar os esferoides com veneno, que eu usava anos atrás? Posso, porque eles são mais similares ao corpo humano e a resposta, como eles vão reagir a esses tratamentos, é como o nosso corpo vai reagir. Então, hoje em dia, usando esse sistema, a gente pode simular qual seria a reação do nosso corpo humano, sem usar animal experimental, que era o que a gente queria evitar desde o começo. Então, hoje, a gente não precisa mais usar camundongo e coelho para fazer essa pesquisa. Por quê? A gente tem os esferoides, que são muito parecidos com o corpo, nosso corpo. E eu acho legal de dizer que esse sistema que a gente usa, que eu mostrei o vídeo para vocês, ele é exclusivo na América inteira, não existe nenhum lugar na América, seja América do Norte, América Central ou América do Sul, que possua esse sistema. Então, a única pessoa nas Américas que sabe como esse sistema funciona sou eu, né? Então, eu tenho muito prazer em falar isso, não me gabando, não achando que eu sou melhor do que ninguém, mas eu lutei muito para chegar aqui, eu lutei muito para falar, eu sei como crescer um esferoide, né? Como eu disse para vocês, falhei várias vezes, né? Falhei muitas vezes, mas hoje a gente tem uma cultura funcionando. Para concluir, que a gente já está chegando mais para o final, eu queria só mostrar para vocês que existem diferentes formas de chegar no exterior, né? Eu tive 2 oportunidades, uma durante o meu doutorado, outra agora no pós-doc. Mas como isso é possível? É possível você ir para o exterior no doutorado sanduíche, que é quando você começa o seu doutorado no país, no Brasil, por exemplo, mas o seu chefe tem colaborações fora do Brasil, então ele fala, você pode ir para lá com essa colaboração, né? Existe o doutorado pleno, que é o doutorado completamente fora do Brasil, que você não tem relação nenhuma com o Brasil, uma agência de fomento internacional que vai fazer o seu pagamento, então não existe vínculo com o Brasil, nenhum. E aí, nesse caso, você precisa entrar em contato com o pesquisador, com a universidade, você precisa fazer esse primeiro contato para poder acertar o projeto e tudo mais, né? E existe o pós-doutorado, que ele pode ser com vínculo ou sem vínculo com o Brasil. Existem oportunidades de pós-doutorado, você estando no Brasil, sendo pago pelo CNPq ou pela CAPES e ir para o exterior. E existe o pós-doutorado sem vínculo nenhum com o Brasil, que é o meu caso. Eu fiz o contato com o meu chefe, a gente fez todo o processo de contratação e tudo mais, e eu não tenho vínculo nenhum com o Brasil. Tá? Então, essas são as 3 oportunidades relacionadas à pesquisa, tá? Que são mais comuns. O doutorado sanduíche, o doutorado pleno e o pós-doutorado. O que eu trago, assim, para vocês, né? Falei um tanto na cabeça de vocês, mas o que eu queria deixar de mensagem? Que é importante que vocês tenham diferentes experiências, né? Às vezes eu falava que meu sonho da minha vida era trabalhar com análises clínicas. E só trabalhando eu pude ver que não era o meu sonho de verdade, que o meu sonho, na verdade, que a minha realização é na pesquisa, é na docência, né? Então eu passei pela área clínica por um período curto de tempo, depois fui para a área científica, onde eu tive uma experiência em diferentes áreas, na bioquímica, na imunologia, na biologia celular. Tive experiência na docência, que é dar aula, que eu digo que é a minha paixão, sou apaixonada pelos meus alunos. Nossa, eu acho que se um dia eu perder contato, eu vou ficar extremamente decepcionada. Converso com alguns alunos, não todos, periodicamente, assim, eu adoro quando me manda mensagem. Ah, professora, preciso de ajuda. Professora, o que eu faço? Adoro, gente, gosto muito, morro de saudade. Então, tive experiência na área clínica, área científica e na docência. Tive desafios? Muitos. Tenho desafios ainda hoje? Muitos, né? Porque trabalhar em uma nova área, ela requer dedicação, né? Porque você precisa estudar, você precisa entender. Ser bom no que se faz requer dedicação, e quando eu digo ser bom no que se faz, eu digo você se empenhar, você se dedicar
né? Você fazer o melhor que você pode. Requer dedicação, né? Nem sempre a gente tem sucesso, né? Durante a minha caminhada, quem foi meu aluno sabe o quanto eu lutei para estar aqui, nem sempre foi cheio de vitória, né? Por isso que eu digo que existe luz no fim do túnel. Se comunicar é uma arte, digo isso porque passo um perrengue danado aqui com o inglês, eu acho que isso nunca vai ser diferente. Hoje está bem melhor, porque hoje eu não tenho mais vergonha de falar, não tenho mais medo de falar, mas é um desafio muito grande, gente. Vocês terem que se comunicar, vocês terem que trabalhar com uma língua que não é a sua, né? Mas isso é necessário, né? Não digo nem só no inglês, em português, é necessário que a gente saiba se comunicar, né? Não só no trabalho, mas ao mandar um e-mail, ao pedir uma reunião, ao conversar com um colega, a gente precisa saber se comunicar, né? Morar fora é difícil. Eu estou há 1 ano e meio longe de todo mundo. Não é fácil, às vezes a saudade bate, assim, às vezes dá vontade de ir embora, mas é uma oportunidade que é muito boa, assim, né? E para quem está se perguntando, que eu disse que na época lá do doutorado sanduíche, quando eu fui para Londres, eu estava noiva, prestes a casar, eu desmarquei casamento, né? Desmarquei tudo para poder ir nessa oportunidade. Para quem está se perguntando o que aconteceu, meu marido hoje está aqui comigo. A gente se casou logo que eu voltei de Londres. Ele está aqui, meu cachorro está aqui, então veio marido, papagaio, cachorro, veio todo mundo para cá. Mas falar que é fácil, não é fácil, gente. Vale a pena passar por tudo isso? Vale demais, vale cada segundo, né? Porque eu acho que toda vitória que é suada, ela tem mais valor, né? E quem me conhece um pouquinho mais sabe que a minha trajetória foi muito suada, né? Foi de muita batalha. Aqui, só para terminar, que eu já enchi a cabeça de vocês, algumas fotos do nosso grupo de pesquisa aqui em Nova York. Essa sou eu na bancada trabalhando. Esse é o laboratório, um laboratório bem novinho, bem claro, tudo muito organizado, que é muito novo, né? Esses são os meus colegas de trabalho em tempos de pandemia, todo mundo de máscara, distanciamento social. Aqui sou eu trabalhando com as minhas células, né, com os meus esferoides, minha cachorra latindo no fundo, meus esferoides. E aqui é a foto mais recente do nosso grupo, que foi tirada sexta-feira, que o tempo estava muito bom, estava calor, e a gente foi para fora tomar um solzinho. Esse é meu chefe, ele é bem novinho, ele é um pouco mais velho do que eu. E vocês estão perguntando, né? Nossa, mas todo mundo sem máscara. Mas é porque todo mundo aqui já foi vacinado, tá? Todo mundo nessa foto aqui já está vacinado, só por isso. Mas a gente ficou a gente ainda tá de máscara, né? Isso aqui foi só para a foto. Mas a gente ainda tem que trabalhar de máscara, seguindo todas as recomendações das agências aqui de saúde, né? Muito obrigada de novo pelo convite. É sempre uma honra falar sobre a minha trajetória para vocês. E está aqui o meu e-mail para quem quiser entrar em contato. E eu gosto muito dessa frase porque resume muito bem o que eu faço da minha vida. Escolha um trabalho que você ame e não terá que trabalhar um só dia de sua vida. Acreditem, isso é verdade. Muito obrigada. Se vocês quiserem fazer perguntas, só queria pedir para vocês ligarem a câmera para a gente poder conversar um pouquinho. Tá? Obrigadão. Então, professora, todo mundo está maravilhosamente maravilhado com a sua palestra, todo mundo está apaixonado com você. Não tem como, com uma pessoa maravilhosa que você é. Queremos muito agradecer. Tudo que você falou foi bem explicadinho, todo mundo entendeu perfeitamente. Ai, que todo bom. mundo está falando aqui, o chat está bombando aqui, o povo falando Eu estou abrindo o chat aqui agora. Ah, gente, obrigada. É uma inspiração. Tem gente falando que quer ser igual você quando crescer. E volta e vem dar aula pra gente. Que a gente tá morrendo de saudade de você. Ai, gente, eu morro de saudade. Eu falo para todo mundo que é tão bom, assim, sabe, receber esse carinho de vocês. E é tão bom eu poder falar um pouquinho, porque acho que só quem passa, assim, sabe o quanto é difícil, né? Quantas vezes a gente quer desistir, fala assim, ai, não vou dar conta, eu vou desistir, vou trancar esse curso, isso aqui não é para mim. E se eu formar? E se eu não tiver emprego?
acreditem, as coisas se encaixam com o tempo, né? As coisas vão acontecendo. Claro que a gente precisa dar o nosso passo, né? A gente precisa dar o primeiro passo, a gente precisa correr atrás, né? Isso é o mais importante, mas as coisas acontecem. Então, assim, o que eu falo para vocês é o que eu falava para os meus alunos, por mais que esteja difícil, não desiste, né? Tem que ter perseverança, tem que acreditar. E obrigada. Nossa, eu estou vendo cada comentário, que gracinha. Obrigada, gente. Vocês são umas fofuras. Me leva para